Deputados apresentam novos elementos contra o prefeito de Coari, Adail Pinheiro, e reforçam o pedido de intervenção estadual no município. Diante das denúncias, a instalação da CPI da pedofilia pode sair do papel. E ainda, presidente Dilma empossa novos ministros e envia mensagem ao Congresso para a reabertura do ano legislativo. No Amazonas, mensagem governamental abre os trabalhos na Assembleia nesta terça-feira. A Lean vai renovar a ferramenta que permite acesso de deficientes visuais ao site da casa. E novo quadro traz as principais notícias do esporte local. Os principais fatos do dia no Parlamento Estadual, agora no Lean Notícias. Boa noite. Preocupados com a série de denúncias envolvendo irregularidades na Prefeitura de Coari, como suspeita de desvio de dinheiro público e a existência de uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes, um grupo de parlamentares reforça a ideia de que deve haver uma intervenção estadual no município. Hoje, a solicitação feita ao Ministério Público no dia 21 de janeiro recebeu novos elementos e provas contra o prefeito de Coari, Adail Pinheiro. Os deputados Luiz Castro, José Ricardo, juntamente com a assessoria jurídica dos deputados Marcelo Ramos e Marco Antônio Chico Preto, protocolaram na tarde de 3 de fevereiro um aditamento ao pedido de intervenção estadual no município de Coari. A medida nada mais é do que a união de novos elementos e provas para reforçar o pedido feito inicialmente. O documento, de mais de 150 páginas, apresenta denúncias de ameaça às testemunhas nos processos que envolvem o prefeito Adail Pinheiro. Os parlamentares defendem que é essencial o afastamento do atual gestor para proteger as vítimas e garantir que os processos que envolvam Adail corram com celeridade. Tem que haver uma intervenção, não dá mais para continuar uma administração desta forma, agredindo as pessoas, aviltando, explorando as crianças e, logicamente, mudando toda a imagem do nosso Estado, né? Infelizmente, há uma ideia de pedofilia para tudo que é lado. E este caso é um caso que não pode ficar sem julgamento. E também a pressão da sociedade, é importante também a pressão. Vários processos estão em andamento no Tribunal de Justiça e há necessidade de celeridade. O tribunal já distribuiu os processos, o CNJ já mostrou que há morosidade, precisa ser superado isso, mas a sociedade espera uma resposta e a intervenção no município é fundamental nesse processo. Segundo o deputado Luiz Castro, o próximo passo será a instalação de uma CPI da pedofilia na Assembleia Legislativa. O parlamentar defende que as denúncias de exploração sexual em Coari e em outros municípios devam ser apuradas e punidas. É uma rede perigosa, é uma rede que já fez muito mal. Nós estamos amanhã apresentando o pedido de abertura de uma CPI, colhendo assinaturas. Queremos ver os parlamentares que têm coragem cívica para assinar este pedido. Conversei com a presidente da CPI, deputada Érica Cocai de Brasília. Ela apoia e aprova a nossa iniciativa de montar uma CPI aqui para complementar os trabalhos, até porque outras denúncias de Coari e de outros locais estão chegando ao nosso conhecimento. Então é nessa direção e a gente sabe que nós vamos precisar de mais parlamentares e principalmente da sociedade civil. Nós queremos ver a sociedade se manifestando. Adail Pinheiro chegou a ter a prisão preventiva decretada durante a Operação Vorax da Polícia Federal por desvio de dinheiro público e fraude a licitações, permanecendo 63 dias na cadeia. O nome do prefeito também foi incluído no relatório final da CPI da pedofilia do Senado Federal, que esteve em Coari apurando uma série de denúncias de exploração sexual no município. Em Brasília, Dilma Rousseff empossou 4 novos ministros e anunciou que a reforma ministerial deve continuar a partir do próximo mês. Além da posse, a presidente enviou mensagem para a reabertura dos trabalhos no Congresso. Essas e outras notícias agora no Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar de hoje. A presidenta Dilma Rousseff empossou 4 novos ministros nesta segunda-feira. Aloysio Mercadante na Casa Civil, Thomas Thalmann na Secretaria de Comunicação Social, Arthur Chioro no Ministério da Saúde e José Henrique Paim no Ministério da Educação. Durante a cerimônia, Dilma afirmou que as mudanças não alteram a linha de atuação das pastas e que os novos ministros têm como missão continuar garantindo direitos e implementando políticas públicas que vão permitir novas perspectivas para o futuro dos brasileiros. Durante o discurso, Dilma lembrou uma série de conquistas dos últimos 3 anos, tais como a manutenção do crescimento econômico e o aumento da geração de empregos e da inclusão social. Nós temos
metas importantes a atingir e compromissos que devem ser cumpridos este ano. Nós somos um governo que tem responsabilidades. E como governo que tem responsabilidades, nós cumpriremos, com denodo empenho e muito trabalho, todas as nossas tarefas até o dia 31 de dezembro de 2014. Nesse período, estamos decididos a melhorar sempre e cada vez mais a qualidade dos serviços oferecidos à população. As mudanças do primeiro escalão tiveram início na última quinta-feira. Além de substituir ministros que devem concorrer nas eleições de 2014, como Padilha e Gleice, Dilma pretende acomodar partidos da base aliada que não estão na esplanada para lhes garantir tempo na propaganda eleitoral de rádio e TV. Não há previsão de quando a reforma ministerial será concluída. A presidente também estuda incluir em seu ministério legendas como PTB, PROS e PSD, e ampliar o espaço de seu principal aliado, o PMDB, que reclama por mais pastas no primeiro escalão. Em meio ao discurso de posse, a presidente da República tentou justificar as mudanças em bloco promovidas em seu governo. Segundo Dilma, são inevitáveis as substituições em uma democracia. A líder do Executivo assegurou que as mudanças não irão alterar a linha de atuação de seu governo. Ao longo deste mês, outros ministros irão ser substituídos, notadamente por sua participação no calendário democrático do nosso país, que são as eleições deste ano. Outros ministros assumirão suas funções. E o Congresso Nacional reiniciou os trabalhos nesta segunda-feira com a mensagem presidencial do último ano de governo de Dilma Rousseff. Como acontece tradicionalmente, o texto foi levado pelo chefe da Casa Civil, agora Aloysio Mercadante, que assumiu o cargo na manhã desta segunda-feira. Na mensagem, a presidente Dilma Rousseff afirmou que conta com o parlamento no esforço de equilíbrio fiscal e controle da inflação. Apesar de o Brasil encerrar o ano com a inflação maior que a prevista pelo governo, de 5,9%, Dilma afirmou que o país teve melhorias econômicas em 2013. Para a chefe do Executivo, as despesas com pessoal caíram de 4,7% para 4,2% do PIB. Este esforço não seria concretizado sem a parceria do Congresso, disse a presidente no comunicado, reforçando que espera o apoio do Legislativo no equilíbrio das contas públicas. E o Bancada Parlamentar fica por aqui, mas na próxima semana eu volto com mais informações sobre o cenário político do Amazonas e também do Brasil. Eu espero você. Até lá. E a Assembleia Legislativa do Amazonas retorna às atividades nesta terça-feira com a sessão solene para a leitura da mensagem anual do governador Omar Aziz. O presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, já definiu algumas prioridades para 2014, como o debate e votação do orçamento impositivo. Para o parlamentar, ainda que o ano seja de Copa do Mundo e de eleições, a ALEAN deve manter o ritmo de trabalho nas sessões plenárias. O fim do recesso parlamentar e o início do ano legislativo mobilizou diretorias da Assembleia Legislativa com os últimos preparativos para a primeira sessão plenária do ano. Durante o período de recesso, a diretoria de manutenção executou alguns reparos, entre eles as vias de acesso externo, reforma e pintura dos estúdios de televisão, manutenção dos elevadores e revisão do sistema de combate a incêndio nos 3 prédios da ALEAN. A parte de reforma foi concluída, mas a principal meta do presidente da Casa é que os deputados tenham a mesma dedicação que tiveram em 2013 e que participem de todas as sessões plenárias, a fim de evitar o acúmulo de trabalho, como ocorreu no ano passado, quando pelo menos 300 projetos de lei, oriundos dos anos de 2009 a 2012, foram votados em regime de esforço concentrado. Entre as matérias que serão discutidas, a votação do orçamento impositivo, que, se aprovada, dará a cada deputado o direito de indicar a aplicação de 0,54% do orçamento líquido do Estado. A Carta Magna do Amazonas também está programada para ser entregue à população. Foram mais de 100 sugestões e 60 artigos revisados. A novidade será a edição traduzida para o sistema Braille, para pessoas com deficiência visual, além da conclusão e leitura do relatório da CPI da telefonia.
Mas todo cuidado é pouco para a execução das atividades no Poder Legislativo, já que estamos em ano de eleição para a escolha de senador, governador, deputado federal e estadual. Isso porque os deputados da Casa também devem participar do pleito. Por conta disso, um dos objetivos de Josué Neto é o desempenho parlamentar e institucional do poder, sem prejudicar o período eleitoral dos deputados. O presidente afirmou ainda que serão tomadas precauções para que não aconteça qualquer atitude institucional que possa causar algum problema com a lei eleitoral. E tudo paralelo a outra preocupação, a Copa do Mundo, na qual Manaus é uma das cidades que irá sediar pelo menos 4 jogos. A data de retorno das atividades da Assembleia será na próxima terça-feira, 4 de fevereiro, quando o governador do estado, Omar Aziz, lerá a mensagem anual com as metas para o ano de 2014. E no retorno dos trabalhos, o deputado José Ricardo vai propor a criação de um programa estadual de implantação de quadras esportivas nas escolas do Amazonas, onde não há espaço para atividades físicas. A proposta atende a um pleito dos profissionais da área da educação para melhoria na qualidade de ensino no estado. A atividade física nas escolas é fundamental para melhorar o rendimento escolar dos alunos. Mas nem todas as instituições de ensino do estado possuem espaço capaz de oferecer esse tipo de disciplina. É por esse motivo que o petista, deputado José Ricardo, vai propor a criação de um programa estadual de implantação de quadras esportivas nas escolas do Amazonas. Muitos estudantes acabam tendo mais adiante uma série de outras dificuldades, até mesmo na área de saúde, por não ter atividade física. E a atividade física é parte desse processo do aprendizado, é parte, inclusive, da grade curricular, né? Você vê que nas escolas tem que ter atividade física, e isso é necessário, tem um esporte. Então, não é feito porque não tem quadra, não tem um espaço adequado. Então, o projeto prevê isso, um programa estadual de implantação de quadra de esporte nas escolas. O projeto ainda vai passar pela Comissão de Educação da Assembleia para que promova audiências públicas a fim de que se discuta o assunto com profissionais da área. Além dessa proposta, outros projetos do parlamentar que estão paralisados na Casa devem ser discutidos neste ano, como a criação de conselhos escolares, a escolha dos gestores das escolas por meio de processo seletivo e também a concessão de auxílio transporte, alimentação e plano de saúde, que hoje os professores do estado não recebem. E você vai ver no próximo bloco. A Assembleia vai reformular a ferramenta de acesso de deficientes visuais ao site da Casa. E mais, novo quadro do Alean Notícias traz os principais destaques do esporte local. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Mais de 5.000 famílias vão ser beneficiadas pelo programa Viver Melhor do governo federal. O vice-governador do Amazonas, José Melo, acompanha os últimos detalhes da obra da segunda etapa do residencial. A entrega das moradias está prevista para este mês. O sonho da casa própria e com ele uma melhor condição de vida. Isso vai se tornar realidade para mais de 5.000 famílias ainda este mês. Elas foram contempladas com moradia na segunda etapa do residencial Viver Melhor, no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. O vice-governador do Amazonas, José Melo, acompanha o acabamento da obra. De acordo com Melo, a segunda etapa do residencial Viver Melhor recebeu investimentos de 300 milhões de reais e vai proporcionar dignidade a milhares de famílias. O conjunto habitacional é um investimento do governo do Amazonas em parceria com o governo federal, por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Com a entrega das novas habitações, o conjunto passa a ter quase 9.000 unidades, entre casas e apartamentos. A primeira etapa contemplou 3.511 famílias, com renda máxima de R$ 1.600. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, nas próximas 2 décadas, os casos de câncer devem crescer pelo menos 50%. E a maioria deve surgir no Brasil. A prevenção e os exames de rotina ainda são as melhores alternativas para evitar a doença.
Esta semana, a Organização Mundial de Saúde publicou um relatório em que aponta que até o ano de 2030 serão diagnosticados mais de 22 milhões de casos de câncer, ou seja, um aumento de mais de 50% em relação à quantidade de diagnósticos da doença nos dias de hoje. Além disso, as mortes em consequência de câncer deverão passar de 8,2 milhões a 13 milhões por ano. A maioria destes casos deverá surgir nos países em desenvolvimento como o Brasil. Devido às melhorias nas condições de vida, muitos adquirem hábitos não saudáveis, como consumir bebidas alcoólicas, cigarros, alimentos processados e ainda tem a falta de exercícios físicos. Por isso, preocupada com esse aumento, a União Internacional para o Controle do Câncer instituiu o dia 4 de fevereiro como o Dia Mundial do Câncer. O ser humano está vivendo bem mais. E esse processo de se viver bem mais, as doenças que começam a prevalecer e já estão prevalecendo são as doenças crônicas, entre elas as doenças neoplásicas que dão origem ao câncer. E na nossa região nós temos uma incidência solar muito forte, então o câncer de pele é o campeão aqui de incidência, como também proporcionalmente nós temos um índice elevado em relação ao Brasil de câncer de colo de útero e os demais cânceres. O especialista destaca que o câncer é uma doença que pode ser prevenida, que só não há cura quando o diagnóstico é feito tardiamente. Nós temos como fazer os exames de rotina através da educação continuada, do esclarecimento, as pessoas podendo chegar na área de saúde e fazendo seus exames, submetendo aos processos que a medicina conhece, é perfeitamente prevenível todo esse tipo de doença, principalmente o câncer. De acordo com a OMS, mais da metade dos casos de câncer, que esteve em 14 milhões em 2012, poderiam ter sido evitadas. A Assembleia Legislativa está reformulando a ferramenta de acesso de deficientes visuais ao site da Casa. O programa lê para o deficiente visual os textos de interesse do internauta. Desenvolvida pela Prodan, a ferramenta precisa apenas de fones de ouvido ou uma caixa de som para funcionar. O prazo previsto para a ampliação do acesso às pessoas com deficiência é no final do primeiro semestre. O presidente Josué Neto quer facilitar a acessibilidade dos internautas ao site para a solicitação de informações e acesso ao portal da transparência, onde são localizados dados como frequência parlamentar e votação de projetos. Para acionar a ferramenta, o internauta precisa acessar o banner da Comissão Especial de Consolidação da Legislação relativa aos direitos da pessoa com deficiência, que fica logo abaixo das notícias diárias. Abrindo essa aba, logo no canto superior esquerdo está o botão Ouvir. Vale lembrar que a ferramenta Read Speaker não lê arquivos PDF. Em ano de Copa do Mundo, por que não conhecer um pouco mais sobre o futebol local? No programa de hoje, você confere o site do Nacional, um dos times de futebol amazonense. Conecte-se! Futebol, um tema que encanta milhares de pessoas ao redor do globo. Prova disso é a realização da Copa do Mundo, que acontece de 4 em 4 anos e é um dos eventos esportivos mais assistidos. Em 2014, o Amazonas será uma das subsedes do evento. Por isso, foi realizado um alto investimento em estádio, hotéis, aeroporto e infraestrutura. Hoje você vai conhecer um pouco de um dos times do futebol amazonense, o Nacional. Ao clicar em Conheça o NASA, há informações sobre a história do clube fundado em 1913, o elenco profissional, todos os presidentes que já estiveram à frente do time desde a sua fundação, sócios fundadores e a diretoria do Nacional. Em competições, há informações sobre o Campeonato Amazonense, Amistosos, Brasileirão, outros campeonatos, Copa do Brasil e Copa Verde. Já em Nasça no Mundo, você confere as fotos dos torcedores apaixonados pelo time, conhece um pouco sobre a torcida organizada Águia de Aço e pode se cadastrar para ser um sócio torcedor, ter a chance de ajudar o seu time e participar de uma rede de descontos. Há também um link com as últimas novidades sobre a atuação do time no estado. Para isso, basta clicar em Notícias. Há artigos sobre o esporte e a coluna do torcedor, em que os nacionalinos podem escrever suas opiniões a respeito do time. Também há um link com os vídeos, fotos e papéis de parede do clube. Basta clicar em Mídias. Está disponível online a loja do time,
onde estão à venda roupas, acessórios, bermudas, bonés e toalhas. Quer conhecer um pouco mais? Basta acessar www.nacionalfc.com.br. Em ano de Copa do Mundo, vamos valorizar o que é nosso. A produção do Conecte-se tentou mostrar a página da FAF, a Federação Amazonense de Futebol, no endereço www.faf-am.com.br, mas ele ainda parece estar em construção. Até a próxima! E em ano de Copa do Mundo, vamos dar início a um novo quadro no Alean Notícias, falando de futebol amazonense e outros esportes que estão revelando atletas locais para o Brasil e o mundo. Tom Claro é quem traz os destaques do dia. Olá, minha gente. Você confere agora o resultado do Campeonato Amazonense de Futebol 2014. Nessa primeira rodada, tiveram goleadas incríveis. Só faltou mesmo o público comparecer aos estádios. O Fast Clube, dirigido pelo técnico Lana, aplicou uma goleada histórica de 6-2 no Sul-América, que já vinha perdido na véspera do jogo com a saída repentina do técnico José Tavares. Para tentar segurar a barra do Sulão, o presidente do clube, Luiz Costa, assumiu o comando, mas não colou. Este jogo foi realizado no estádio da Ubra, na zona centro-sul de Manaus. E quem é só sorriso é o experiente Aderbal Lana, que assumiu o rolo compressor com este placar elástico. Destaques do jogo, com boas atuações, Carlinhos Bala e Roberto Dinamite, que está explodindo. E o Nacional de Manaus não aguentou a pressão do também Nacional de Borba. Resultado surpreendente. O Leão Borbense meteu 3-2 no Leão Manauara. O técnico Rodenilson Sá, do Nassa Borbense, disse que não vai dar refresco para os chamados grandes do futebol amazonense. Vamos aguardar as próximas rodadas. E o atual campeão amazonense, o Princesa dos Solimões, conseguiu apenas empatar por 3-3 com o Manaus Futebol Clube. Outro resultado da primeira rodada, o Penarol enfiou 2 gols na Holanda, jogo realizado no domingo. Os demais jogos foram no sábado. E quem se deu bem foi o amazonense José Aldo no UFC. Ele não tomou conhecimento e mandou para a lona o americano Ricardo Lamas. A vitória garantiu a permanência do cinturão dos penas ao amazonense. Mesmo longe da torcida brasileira, o UFC de número 169 foi realizado em Nova Jersey, Estados Unidos. José Aldo não ligou para este detalhe. Aqui em Manaus, quem torceu muito foram os moradores do bairro do Alvorada, onde José Aldo cresceu. Aproximadamente 2.500 pessoas que acompanharam a luta em 2 telões vibraram a todo instante. O Amazonas está bem representado e, diga-se de passagem, o Brasil no UFC. Bom, minha gente, ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro com mais novidades sobre o esporte amazonense. E veja agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Parlamentares apresentam novos elementos contra o prefeito Adail Pinheiro e reforçam pedido de intervenção estadual em Coari. Mensagem do governador Omar Aziz abre os trabalhos de 2014 na Alean. E mais, Dilma Rousseff empossa novos ministros e envia mensagem ao Congresso para a reabertura do ano legislativo. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Esta edição também estará disponível no YouTube e no canal Alean. Uma ótima noite para você e até amanhã.